Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos alegre, feliz com o Senhor nosso Deus por mais esta terça-feira, né? Hoje amanheceu uma terça-feira nublada, né? Tivemos chuva à madrugada, mas já pela manhã, né, já tudo estiou, né, como eles falam, né, estiou, parou de chover, mas continua com tempo nublado, né? O sol hoje não deu o ar da graça, né? O sol hoje não teve a sua vez hoje aqui porque a nuvem, né, está dominando aqui o céu de São Gonçalo, aqui Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para um propósito que eu coloquei no meu coração, né? Eu coloquei no meu coração porque é algo que nós precisamos, que é obter conhecimento da palavra do Senhor. E é tão bom quando você está em um local e você vai falar da palavra do Senhor, e é tão bom você dar um direcionamento bíblico, né? Você direcionar as pessoas, mas dentro da palavra, deixar aquele negócio de achismo e levar diretamente para a palavra do Senhor nosso Deus. Então esse foi o meu objetivo, de obter conhecimento dentro da palavra. Não é para brigar usando a palavra, não. É para eu poder ter este conhecimento dentro da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aí, né? Já anos e anos lendo a palavra, mas é devido nós lermos só segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, né? Sábado e domingo nós não lemos, né? Então voltamos sempre na segunda-feira para dar continuidade à leitura da palavra do Senhor. Então, esse é o motivo de nós demorarmos um pouco mais a ler a palavra do Senhor nosso Pai, ou a terminar, né, a leitura, sendo que o Novo Testamento já foi lido, né? A gente já leu o Novo Testamento, né? E partimos para o Antigo Testamento e já estamos em Ezequiel 17. Vamos ler hoje um total de 24 versículos. Amém? Então vamos lá. Eu sou teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Ezequiel 17, total de 24 versículos. E nós vamos falar hoje, né, porque, como você já acompanha a nossa leitura, você observa que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele faz, vamos dizer, na igualdade, né, que Jesus falava antigamente. Vocês lembram que no Novo Testamento Jesus falava muito por parábolas. E nós vemos que Ezequiel ele vai pelo mesmo caminho, né, pelo mesmo sentido, usando exatamente as parábolas para poder se dirigir a todo o povo de Judá, a todo o povo de Jerusalém. Então vamos à leitura. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das duas águias e da videira. Amém? Então vamos à leitura neste instante. Ezequiel 17 e verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 2, Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. Verso 3. E disse, assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, de grandes asas, de fartura plumagem, cheia de penas, de várias cores,
veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Verso 4. E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores, após. Verso 5. E tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas com grande prudência. Verso 6. E brotou, e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovo. Verso 7. Houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas, e eis que essa videira lançou sobre ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as aureolas do seu plantio, para que a regasse. Verso 8. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Verso 9. Assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se segue. Em todas as folhas de seus renovos será, ou melhor, de todas as folhas de seu renovo se secará, e não com braço grande, nem com muita gente será arrancada pelas suas raízes. Verso 10. Mas estando plantada, prosperará, porventura, tocando-lhe o vento oriental. De todo não se secará, desde a aureolas do seu plantio se secará. Verso 11. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 12, disse, agora, a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Disse, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei, e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Verso 13. E tomou uma da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sobre juramento, e tomou os poderosos da terra. Verso 14. Para que o rei ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Verso 15. Mas rebeliou-se contra ele, enviando
os seus mensageiros ao Egito para que lhe mandasse cavalos e muita gente, e prosperará, ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrantará o concerto e escapará? Verso 16. Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou. Sim, com ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. Verso 17. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Verso 18. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Verso 19. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Verso 20. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebeliou contra mim. Verso 21. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Verso 22. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenor e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Verso 23. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de todas as sortes de asa, e à sombra dos seus ramos habitarão. Verso 24 e final. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém? Então foi aí a leitura desta palavra maravilhosa, 24 versículos do capítulo 17 do livro de Ezequiel. Então vocês observam aí que o próprio texto, né? Ezequiel, ele fala por parábola,
mas você vai lendo o texto e o próprio texto vai desenrolando a parábola, né? O próprio texto vai mostrando para você o que é a parábola. Mas se por acaso você não conseguiu compreender, eu quero colocar para você que Ezequiel, ele estava expressando nesta leitura a mensagem de Deus na forma de parábola. E quando ele se referia à grande águia, ele falava exatamente ao rei da Babilônia. E qual era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Então, essa primeira grande águia, né, se refere exatamente a Nabucodonosor. E quando o texto, né, que vai dizer, e veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Então, aquela águia grande veio ao Líbano, traduzindo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém, né? Então, esse Líbano se refere à cidade de Jerusalém, aonde vocês sabem que o povo ali estavam sendo dominado pela incredulidade, né? O povo estava ali não aderindo ao ensinamento do Senhor nosso Deus e se apegando às suas imagens, né, de escultura. E quando novamente ele volta no versículo 7, houve mais uma grande águia de grande asa. Então este versículo já se refere, já representa aí ao rei, né, o faraó, o rei do Egito, e também Zedequias, o rei de Judá, aonde eles se rebeliaram ali, né? Quando eles se rebeliaram, você vai entender que eles deixaram de ter aquele auxílio da Babilônia porque eles fizeram um acordo, né? Eles fizeram um concerto que eles iriam estar ali sobre o juramento, né? Que eles fizeram, mas só que eles quebraram. E como é que eles quebraram esse juramento? Foi quando eles enviam mensageiros até o Egito, né? Quando eles enviam mensageiro ao Egito para poder ali pedir auxílio, vamos dizer, um auxílio militar, porque eles pediam cavalos, né? Como diz o versículo 15, e eles perdiam também ali muitas pessoas que viessem para aquele lugar. Então, eles estavam ali quebrando um concerto ou um acordo que eles fizeram com Nabucodonosor. E aí você vai ver que o texto coloca para nós que por causa deste quebrantamento, eles morreriam naquele lugar. Então, meus amados, você observam que eles não foram né? Eles não foram fiéis ao Senhor nosso Deus. E como seria eles ter essa fidelidade para com Nabucodonosor? Então, mais uma vez, eles quebram ali um acordo, e aí o que acontece? A mão do Senhor pesará sobre a vida deles. Amém? Então, que esta palavra ela possa ser direcionada aos nossos corações e que nós venhamos cada vez mais observar a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos a um instante de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, nos abençoando, Pai, derramando a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais este momento da leitura da palavra do Senhor nosso Deus, hoje terça-feira, amanhã quarta-feira, aonde, permitindo o Senhor nosso Deus, nós estaremos aqui para mais uma live neste canal Tempos Eu. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. Nosso objetivo, a nossa meta é chegar aos 100 mil. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Então, eu dependo de você. Se inscreva no canal Tempos Eu. Irmãos, que Deus abençoe, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.